Há um hábito silencioso, discreto, quase imperceptível. Um hábito tão comum que a maioria das pessoas nem percebe que o pratica diariamente. Um hábito que parece pequeno, inofensivo, até banal. Mas é exatamente esse hábito, tão repetido, tão automático, que está destruindo, dia após dia, a sua paz. E talvez você nem saiba que ele está aí, do seu lado, presente nos seus pensamentos, nas suas escolhas, nas suas reações. Talvez você só perceba seus efeitos, a mente inquieta, o coração acelerado, as noites mal dormidas, o cansaço emocional acumulado, aquele peso invisível que você carrega sem conseguir explicar de onde vem. Esse hábito tem se infiltrado no seu cotidiano como quem entra devagar por uma porta entreaberta. Ele cresce, se fortalece, ocupa espaço, e quando você finalmente nota, sua paz já não está mais onde costumava estar. Hoje, eu quero te acompanhar em uma reflexão profunda. Quero que você se permita, por alguns minutos, olhar para dentro, questionar, revisitar, compreender. Porque só assim você pode identificar esse hábito, e só assim você pode começar a dissolvê-lo. Respire fundo. Vamos caminhar juntos. A paz não costuma desaparecer de repente. Ela não se perde de uma vez só. Ela vai se desfazendo aos poucos, como uma corda que se desgasta fio por fio, até finalmente romper. E, na maioria das vezes, o hábito que rouba a sua paz é tão comum que você nem percebe seu impacto. Talvez esse hábito seja se comparar o tempo todo, se antecipar ao pior, tentar controlar tudo e todos, carregar culpas que não são suas, dizer sim quando queria dizer não, viver para agradar, ignorar seus limites, acreditar que nunca é suficiente, reviver constantemente o que já passou, ou sofrer por cenários que ainda nem aconteceram. Cada pessoa tem seu próprio ladrão de paz, mas todos eles têm algo em comum. Eles começam pequenos, e depois dominam você. Talvez o hábito que destrói sua paz não seja algo que você faça uma vez por semana, mas algo que você repete 100 vezes ao dia. Um tipo de pensamento que volta sozinho. Uma preocupação que renasce sempre. Uma cobrança interna que nunca se cala. Esse hábito vive dentro da sua mente, e, quando você se acostuma a ele, você acha que é normal viver assim. Mas não é. Imagine isso. Você acorda pela manhã, mas sua mente desperta antes do seu corpo. Ela já está pensando no que pode dar errado, no que falta, no que você não conseguiu ontem, no que precisa fazer hoje, no que os outros vão pensar, no que você deveria ter dito, no que talvez aconteça amanhã. E antes mesmo de se levantar da cama, você já está cansado. Você sente? A sua mente não para. E esse é o hábito que destrói a sua paz. O hábito de viver sempre no lugar errado, no passado que já foi, ou no futuro que ainda não veio. A sua paz está no presente, mas você não está aqui. Você está revivendo dores antigas, se culpando, relembrando falhas, repetindo erros dentro da cabeça como se pudesse mudá-los. Ou você está antecipando cenários futuros, imaginando tragédias, criando problemas que nem existem, lutando batalhas que não começaram. Enquanto isso, o único momento onde existe paz, o agora, está sendo ignorado. A mente inquieta se tornou sua programação automática. E você talvez nem perceba que isso é um hábito poderoso, destrutivo e viciante. A repetição transforma tudo em identidade. Se você repete um gesto muitas vezes, ele vira costume. Se repete um pensamento, ele vira crença. Se repete uma emoção, ela vira personalidade. O hábito que destrói sua paz está moldando sua visão do mundo. E pior, está moldando a visão que você tem de si mesmo. Aos poucos, você começa a acreditar que, eu sou ansioso, eu sou estressado, eu sou preocupado demais, eu sou inseguro, eu sou assim e pronto. Mas você não é assim. Você está assim. E existem dois motivos que te mantêm nesse estado. O seu cérebro se acostumou. O que é repetido com frequência se torna automático. Seu cérebro ama atalhos, por isso repete padrões, mesmo os que te fazem mal. Você nunca foi ensinado a parar. Ninguém te ensinou a desacelerar pensamentos, a observar emoções, a escutar seus limites, a defender sua paz. E então, esse hábito cresceu sem oposição. Ele se instalou, se fortaleceu, se enraizou. Mas sabe qual é a boa notícia? Tudo que é aprendido, pode ser desaprendido. Tudo que é treinado, pode ser reprogramado.
Tudo que é reforçado pode ser substituído. A paz não está perdida. Ela só está encoberta. Vamos observar esse ciclo mais de perto. O dia começa e você já acorda com a mente acelerada. Você pensa no que pode dar errado. Esse pensamento gera preocupação. A preocupação gera tensão no corpo. A tensão gera fadiga mental. A fadiga gera irritação. A irritação gera culpa. A culpa gera mais pensamentos negativos. E então o ciclo recomeça. Você não está vivendo, você está reagindo. Reagindo a estímulos criados pela própria mente. E o mais irônico, o hábito que tira sua paz é sempre um hábito mental. Ele não está no mundo. Ele não está nas pessoas. Ele não está nos acontecimentos. Ele está dentro. E ele está devorando você silenciosamente, quase sem resistência. Ninguém desenvolve um hábito destrutivo por acaso. Ele nasce de algo. Talvez esse hábito tenha nascido de um medo antigo, um medo de falhar, de decepcionar, de perder, de não ser suficiente. Talvez tenha nascido de uma falta de apoio, falta de amor, falta de validação. Ou talvez tenha nascido de um trauma, uma situação em que você precisou estar alerta para sobreviver emocionalmente. A mente aprendeu a se defender. O problema é que ela continuou se defendendo mesmo quando já não havia perigo. E esse comportamento virou hábito. Um hábito que te protegeu lá atrás, mas que hoje te aprisiona. Quando você entende isso, consegue olhar para si com mais compaixão. Você não escolheu esse hábito. Você apenas tentou sobreviver. Talvez o hábito que destrói sua paz seja este: carregar responsabilidades que não são suas. Você tenta resolver tudo, tenta salvar todos, tenta prever problemas, evitar conflitos, agradar pessoas, suprir expectativas. Você quer ser útil, quer ser aceito, quer ser visto, quer ser valorizado. E, para isso, você se sobrecarrega. Carrega dores alheias, lutas alheias, culpas alheias. Diz sim para não ferir ninguém. Engole sentimentos para evitar discussões. Se anula para manter a harmonia externa, enquanto destrói sua harmonia interna. A paz não sobrevive onde há peso demais. E você está carregando um mundo nas costas. Mas esse mundo não é seu. Solte. Talvez o hábito que destrói sua paz seja simplesmente este: você se abandona. Você ignora seu corpo, suas emoções, suas necessidades, seus próprios limites. Você sempre coloca alguém ou algo acima de você. Você se cobra demais, se critica demais, se exige demais. E ao longo dos anos, você aprendeu a se tratar com dureza, como se não merecesse descanso, carinho, compreensão, pausa. Mas você merece. A sua paz começa quando você decide voltar para si. Quando você decide se escutar novamente. Quando você decide ser um lar para si mesmo. O barulho interno. Você já percebeu que os maiores conflitos não estão lá fora? As pessoas podem até dizer algo que incomoda. As situações podem até gerar estresse. Mas a verdadeira tempestade acontece dentro de você, no diálogo interno. O hábito que destrói sua paz talvez seja este: você fala com você mesmo como um inimigo falaria. A sua voz interna te julga, te compara, te acusa, te diminui. Ela diz que você não é suficiente, que você deveria ter feito mais, que você não pode errar, que não tem direito de descansar. Você está brigando consigo mesmo o dia inteiro. E ninguém encontra paz em um campo de batalha interno. O que a paz realmente é? Antes de continuar, precisamos esclarecer uma coisa: paz não é ausência de problemas. Paz não é uma vida perfeita. Paz não é controle total sobre tudo. Paz não é eliminar dificuldades. Paz é outra coisa. Paz é a capacidade de permanecer presente. É a habilidade de não amplificar o que acontece. É a sabedoria de parar de lutar contra tudo. É a escolha de não transformar cada pensamento em um terremoto. É o silêncio entre os ruídos. É o centro firme dentro da tempestade. Paz é um estado interno, não uma condição externa. E o hábito que destrói sua paz é justamente aquele que te afasta desse estado interno. Como esse hábito te manipula? O hábito que tira sua paz usa 3 estratégias. Ele te convence de que é necessário. Você acha que pensar demais te protege. Que se preocupar evita problemas. Que se culpar te torna melhor. Que se comparar te motiva. Mas nada disso é verdade. Ele te convence de que você não tem escolha.
Você acredita que é mente inquieta por natureza, que não consegue mudar, que é assim mesmo, mas isso também não é verdade. Ele te convence de que a paz está longe, que você só terá paz quando tudo estiver resolvido, quando tudo estiver perfeito, mas a paz nunca esteve fora, sempre esteve acessível dentro de você. Como romper o hábito que destrói sua paz? Aqui está a parte mais importante. Romper esse hábito não requer grandes revoluções. Requer pequenas decisões diárias. Observe seus pensamentos sem seguir todos eles. Você não precisa entrar em cada pensamento que surge. Eles são como visitantes, alguns entram sem ser convidados. Mas você decide quem fica. Pare antes de reagir. Muitas coisas que tiram sua paz vêm da reação automática. Respire. Paute suas respostas. Você não precisa se precipitar. Estabeleça limites, internos e externos. Pare de aceitar tudo. Pare de carregar tudo. Pare de se responsabilizar por todos. Interrompa o ciclo mental. Quando pensamentos repetitivos aparecerem, não brigue com eles. Apenas diga: eu volto para o presente. E volte. Fale consigo com gentileza. A paz nasce da forma como você se trata. Dê ao corpo o que ele pede. Descanso, silêncio, luz do sol, movimento, água, respiração profunda. Aceite o que você não pode controlar. É impossível ter paz tentando controlar o incontrolável. A paz como ato diário. A paz não chega como um presente. Ela é construída, pouco a pouco, no silêncio, na consciência, na intenção. Ela nasce quando você escolhe abandonar o hábito que te destrói. Quando você diz: eu não preciso mais viver assim. E essa escolha não precisa ser perfeita. Basta ser constante. Aos poucos, esse hábito vai perdendo força. A mente vai desacelerando. O corpo vai desarmando. O coração vai se acalmando. Você começa a sentir uma leveza que talvez nem lembrasse como era. Uma tranquilidade suave, discreta, mas presente. É sua paz ressurgindo. O reencontro com você mesmo. Você começa a notar coisas simples. O vento. A luz da manhã. Uma respiração profunda. O silêncio entre dois pensamentos. A pausa entre dois compromissos. A sensação do corpo presente. O coração batendo devagar. Você percebe que a paz sempre esteve disponível. Você só estava ocupado demais mantendo um hábito destrutivo. E quando esse hábito perde o poder sobre você, algo incrível acontece. Você volta para si. Volta a se ouvir. Volta a se respeitar. Volta a se sentir inteiro. Volta a sentir que está vivo. E finalmente entende: a paz não estava fora. Ela estava encoberta. E você acabou de reencontrá-la. Depois dessa reflexão, eu quero te deixar com uma pergunta simples, mas profunda. Qual é o hábito, o seu hábito, que está destruindo sua paz? Você já sabe a resposta. Talvez ela tenha surgido logo no começo dessa narração. Talvez tenha surgido no meio. Talvez esteja surgindo agora. Não fuja dela. Não racionalize. Não se esconda. Aceite. Reconheça. Olhe com sinceridade. Esse é o primeiro passo da mudança. A vida é cheia de desafios. Cheia de incertezas. Cheia de imprevistos. Mas você não precisa enfrentar tudo em guerra consigo mesmo. Você merece viver com mais leveza. Você merece respirar com mais calma. Você merece estar presente. Você merece paz. E a paz começa quando você se liberta do hábito que te destrói. Então, por hoje, faça apenas isso. Observe. Acolha. Escolha diferente. 1 milímetro de mudança por dia já é suficiente. E, pouco a pouco, você vai perceber: a paz não foi perdida.